Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu vou fazer a análise aqui do mapa astral do nosso Givenchy. Pessoal, antes de começar a análise, queria falar que lá no meu Instagram, que é esse que tá aqui na tela para vocês, eu já fiz análise de vários outros artistas, estou sempre fazendo essas análises, as pessoas me mandam as sugestões, eu vou anotando. Podem me mandar aí sempre as sugestões, sempre que vocês falarem, ai, queria muito ver uma pastel de tal artista, seja de dorama, seja de K-pop, seja de qualquer universo aí, do K-pop, dorama ou não. Eu tô sempre fazendo, eu anoto e vou fazendo conforme eu posso. Eu gosto de trazer aqui para o YouTube de forma mais aprofundada, mas lá no Instagram eu faço um resumo mesmo. Porque eu acho que realmente cada rede social tem o seu estilo. E no Instagram acaba que é uma coisa mais rápida, essa coisa mais de foto ou vídeo mais rápido, que não é muito meu perfil, tá, gente? Eu sou uma pessoa totalmente do perfil de YouTube, de ensinar, de se aprofundar nos assuntos. Então, aqui nesse canal, eu trago sempre as leituras de forma mais aprofundada. Já tem do Namjoon, já tem do Banchan do Stray Kids, tem do Jackson Wang do GOT7. Enfim, depois dei uma olhadinha na playlist, tá? Tem uma playlist aqui no canal escrito Mapa Astral Artistas. Lá tem vários, então assim, aqui eu sempre gosto de trazer de uma forma mais aprofundada, porque dá tempo de você explicar. Temos a participação especial da Melissa. Melissa, digo, esse pontinho preto aqui. É a minha idosinha, a gente que tem 14 anos, então ela está aqui plena, tirando o seu cochilinho da tarde. Então, pode ser que ela levante, que ela dê uma choradinha, porque às vezes ela quer descer e ela não consegue. Então, teremos a participação especial da minha queridinha. Pode ser que o Marley entre e vá também tirar o sossego dela, porque o Marley adora tirar o sossego dela. O Marley é meu outro cachorrinho. Então, é isso. Outro recadinho também antes de começar. É, nesse Instagram aí também vocês podem entrar em contato para agendar a leitura do seu mapa astral ou de tarô, né? No tarô eu faço todo tipo de leitura e mapa astral eu também faço todo tipo de leitura. Faço sinastria, mapa astral infantil, inclusive mapa de gêmeos, enfim, mapa vocacional. Então, se você quiser agendar a sua leitura, é só entrar em contato lá no meu Instagram, que vai ser um prazer para mim, realmente, aí poder fazer a leitura do seu mapa astral. Trazer a leitura do mapa astral dos meninos aqui é sempre uma alegria para mim. Eu sou K-popper há muitos anos, mas não tem como, né, gente? Assim, ai, quem conhece o BTS sabe que eles ocupam um lugar muito especial no nosso coração. E para mim não é diferente, é realmente. Ah, uma coisa também, gente. Sempre que eu gravo vídeo com alguma blusinha fan-made, assim, o pessoal pergunta onde eu comprei e tudo mais. Eu vou deixar o link dessa aqui. Ela é muito linda, gente. O tecido dela é muito bom. Já lavei umas trocentas vezes, porque eu sou aquela que quando invoca numa roupa, eu fico usando, tipo, muito tempo. Vou deixar o link aqui de onde eu comprei. Eu sempre consigo encontrar uns precinhos muito bons desses produtos, assim. Eu tenho um olho bom também para tecido bom e coisa barata, então vou deixar o link aqui, porque sempre alguém pergunta, nossa, de onde é essa blusa e tudo mais, o tecido é bom, porque tem jeito, né? A gente às vezes dá azar realmente. Já teve vez sim de eu comprar e o tecido na segunda lavagem já enchei de bolinha, desbotar aqui. Mas essa não, essa realmente é boa. Eu vou deixar o link aí fixado nos comentários, tá bom? Então, assim, eu sempre amo demais fazer a análise do mapa dos meninos, porque eles têm um lugar especial no meu coração, assim como eu sei que eles têm na vida de muitas pessoas, assim. E o de mim, a gente que acompanha aí há um tempo, a gente sabe que ele tem as suas questões aí que aos poucos, ao longo dos anos, ele foi dividindo com a gente. E quando a gente olha o mapa astral, é tão incrível ver isso, sabe? Tipo, através do mapa, porque o mapa astral, gente, ele é o retrato ali do que a gente está desenvolvendo na nossa vida. Ele é quem a gente é, em essência.
em todas as áreas da vida, na parte emocional, as nossas dificuldades, os nossos potenciais. Então, é muito lindo quando a gente também vê o mapa astral de uma pessoa e olha e fala: caramba, essa pessoa é, é, ela realmente é isso aqui. Porque a gente sabe que no meio artístico existe também muita falsidade, muita coisa que eles fazem, às vezes é uma falsidade, às vezes é uma falsidade, às vezes é só uma proteção. Mas é tão legal porque, assim, o mapa dos meninos, né, do BTS em especial, porque de outros grupos eu não cheguei a fazer o mapa de todos, mas o BTS é muito legal, porque quando você olha, você fala, caramba, gente, tipo, olha o mapa e olha como eles se apresentam para o mundo, você fala, é isso, eles são isso mesmo. Então a gente tá apaixonado pelas pessoas certas, assim, então, enfim, é incrível. Bom, o Jimin, como está aí na tela, ele nasceu no dia 13 de outubro de 1995 em Busan, na Coreia do Sul. Nós não temos o horário oficial do nascimento dele. Por que horário oficial, gente? Porque assim, eu não achei nenhum vídeo, nada que ele esteja falando, ou sei lá, mãe, pai, ou algum registro, alguma informação oficial sobre o horário de nascimento do Divo, tá bom? Então, assim, aqui a análise ela é baseada em vários pontos do mapa que a gente consegue ver mesmo sem o horário de nascimento. Mas, por exemplo, o ascendente a gente só consegue ver com o horário de nascimento. Existem algumas teorias aí que falam, né, que ele pode ter o ascendente em câncer. Eu concordo com isso, porque eu acho que ele tem umas coisas de ascendente em câncer realmente, mas falar assim, ah, é certeza, Simone, é ascendente em câncer? Não tem como saber, gente, porque eu não consegui encontrar. Nós estamos em julho de 2026, então até hoje, julho de 2026, não tenho acesso ao horário oficial de nascimento dele. Se alguém tiver um vídeo dele falando ou alguma coisa assim oficial, me manda lá pelo Instagram, que aí eu venho, faço um outro vídeo falando, explorando essa parte de ascendente, se é em câncer, se não é. E depois deixem seus palpites aqui, né? Que ascendente que vocês acham que ele é, né? Esse jeito sedutor dele. Será que é só de Libra mesmo? Com a Vênus em Escorpião dele? Ou será que é um ascendente que ele tem aí que realmente mostra muito isso? Porque assim, gente, a gente sabe que o Sol em Libra, e tem até um estereótipo, né, de que librianos, eles flertam até com o vento. E quando a gente vê as coisas do Jimmy, a gente fala, ele flerta até com o vento, é muito natural. Mas dependendo do ascendente da pessoa, e isso realmente fica mais forte. Por exemplo, tem pessoas que têm um ascendente escorpião e elas têm um olhar sedutor, é uma coisa marcante, uma coisa magnética realmente. Quem tem ascendente em Libra, então, a pessoa mais ainda. Então, esse ponto é importante. Eu acho que quando a gente conseguir, o horário de nascimento vai ser bem legal. Mas, por enquanto, o que a gente sabe desse jeitinho sedutor, né, do Jimin, é do signo dele mesmo, que é regido por uma Vênus em Escorpião. Vocês vão ver que, assim, o mapa dele é o mapa de uma pessoa realmente extremamente marcante, sedutora, e ele faz isso naturalmente, não é uma coisa que ele força, sabe? Bom, vamos lá. Ele tem Sol e Mercúrio retrógrado aí, gente, em Libra. Isso também é uma informação interessante, porque a gente sempre vê falar por aí muito mal de Mercúrio retrógrado e realmente tem suas questões aí. Quando o Mercúrio fica retrógrado, não tem como a gente negar. Mas a natureza de um planeta retrógrado no mapa natal é diferente de quando a gente está em um trânsito astrológico que tenha essa retrogradação, porque assim, o trânsito astrológico, a gente está vivendo aquilo naquele momento, quando a pessoa tem um planeta retrógrado no mapa natal, ela desenvolve aquilo ao longo da vida dela. É diferente, então, esse desenvolvimento. Com esse Mercúrio retrógrado aí no mapa, a gente já sabe que, para ele, pensar bem antes de fazer as coisas é extremamente importante. Esse Mercúrio retrógrado, ele é importante porque ele rege a lua dele, que fala das emoções, e aqui ele tem o Sol e Mercúrio em Libra. Então, assim, gente, para ele é muito importante ponderar as situações,
sabe? A gente fala muito sobre Libra, com essa questão da indecisão e tudo mais, mas que sim, às vezes pode acontecer, né? Libra às vezes fica indeciso, quando ele precisa decidir rápido uma coisa, para ele é um pouco mais difícil, mas não é porque ele, ai, não sei o que eu faço. Muitas vezes ele sabe o que faz, o que quer fazer, o que que ele quer, mas librianos, eles estão sempre buscando uma maneira de fazer as coisas que não vão prejudicar ninguém, sabe? Eles têm que ter certeza que eles não estarão prejudicando ninguém. Eles têm esse cuidado realmente. Então, assim, a questão humana é muito importante. E aí, Mercúrio retrógrado no mapa. Inclusive, gente, aqui no canal eu tenho um vídeo em que eu explico bem explicadinho sobre planetas retrógrados no mapa natal. Então, se você é uma pessoa que tem muitos planetas retrógrados no mapa natal, depois dá uma olhadinha nesse vídeo que tá bem completinho, para você ir entendendo um pouco como funciona essa dinâmica e desmistificar isso de que, nossa, meu Deus, tem um planeta retrógrado no mapa, isso é horrível. Porque, olha só, essa pessoa de sucesso aí com Mercúrio retrógrado. Eu tenho clientes que são palestrantes e tem Mercúrio retrógrado no mapa. Então, assim, tudo é questão de desenvolvimento. Mas, de fato, com esse posicionamento aí, e principalmente por ser em Libra também, que já é um signo que pensa bem antes de fazer as coisas, essa retrogradação no mapa dele realmente reforça muito essa necessidade que ele tem de pensar bem antes de fazer as coisas. Essa busca muito é uma busca refinada, sabe? De entender todos os lados das situações antes de tomar uma decisão. Ele não vai tomar uma decisão assim, sabe, no impulso. Não é da natureza de mim. Ele não tem nada no mapa dele que aponta para uma coisa, nossa, super impulsiva. Não, a natureza dele é de, pera, vamos ponderar. Então tá acontecendo uma situação, ele vai tentar entender todos os lados daquela situação para depois tirar uma conclusão e aí tomar uma decisão. Mercúrio é um planeta que no nosso mapa fala da comunicação e da nossa mente. Mercúrio é como a gente decodifica o mundo. É muito importante a gente entender Mercúrio no mapa para a gente entender como a nossa mente funciona, o que é importante para a gente quando a gente se comunica. Inclusive, é legal também você entender o Mercúrio do mapa das pessoas que você mais convive, para você aprender a se respeitar, porque você vai entender que a sua mente funciona de um jeito, e você também vai respeitar as outras pessoas, entendendo que cada pessoa tem seu funcionamento. É, então, Mercúrio no mapa é um planeta muito importante. E aí, imagina, gente, ele é libriano e Mercúrio, que fala da mente e da comunicação, também está em Libra. Ou seja, também a forma como ele desenvolve a essência, a forma como ele expressa a essência dele no mundo, porque a expressão é Mercúrio e Sol é a essência, a nossa identidade, a forma como ele desenvolve essa identidade e ele expressa essa identidade está ali muito conectado, porque está no mesmo signo. E isso faz com que muito do que ele fala, do que ele pensa, tenha um equilíbrio perfeito ali sobre o que ele é, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um Sol em Peixes e um Mercúrio em Áries. Aí imagina, gente, o desenvolvimento da essência da pessoa, uma coisa mais, né, ali pisciana, que é uma coisa mais água, mais emocional, e o pensamento dela é Áries, fogo. Então, quando a pessoa vai casar essas informações, em alguns momentos gera um atrito para ela mesma, ela tem que equilibrar. Então, eu achei isso interessante no mapa do Di, porque para ele realmente essa expressão é muito importante, se expressar é muito importante, porque muito do que ele expressa ali também vem do desenvolvimento dessa essência dele aí, dessa questão do Sol em Libra, tá? Outra coisa também é que ao longo da vida, quem tem Mercúrio retrógrado aí no mapa, e principalmente no signo de Libra, que gosta de ser justo, que faz questão de ser justo, se perceber injustiça, fica muito incomodado, ao longo da vida, ele vai desenvolvendo também a maturidade de entender que, assim,
ele tem um tempo, né, diferente às vezes de outras pessoas, e que ele precisa respeitar esse tempo. Ele não tem que ser igual às outras pessoas, ele não tem que atender às demandas das outras pessoas, porque ele tem o seu próprio tempo. Ele vai amadurecendo isso, vai amadurecendo também a autoconfiança, sabe, de realmente confiar naquilo que ele acredita, sabe, porque às vezes o Mercúrio retrógrado no mar faz a pessoa pensar tanto, 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 tanto antes de fazer as coisas, que ela começa a duvidar de si mesma. Ela começa a falar assim: "Será que eu tô certa? Será que eu não tô?". E com o passar do tempo, a pessoa vai amadurecendo muito isso. Outro ponto que me chamou a atenção no mapa dele é esse Sol em Libra fazendo uma quadratura aí a Netuno. O que que é uma quadratura no mapa astral? No nosso mapa, a gente tem vários aspectos. Tem aspecto de sextil, trígono, conjunção, oposição, quadratura. Então, alguns aspectos são tensos e outros são aspectos bons, que aí são facilidades que a gente tem, que são aspectos de apoio. E tem os aspectos tensos, que são aqueles pontos que a gente precisa trabalhar na nossa vida. O aspecto de quadratura fala de 2 pontos, né, 2 planetas ali, né, 2 planetas em signos conversando entre si, são 2 pontos do nosso mapa tentando conversar, mas eles são incompatíveis entre si. Então os 2 tentam funcionar juntos, mas é difícil porque eles são incompatíveis entre si. E aí isso gera tensão, e isso gera muitas vezes uma sensação de bloqueio, mas o aspecto de quadratura é o aspecto que mais gera movimento na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes gera um incômodo tão grande que não tem como a gente não trabalhar, sabe? Que a gente, tipo, não tem como a gente não trabalhar aquele aspecto. A gente precisa se movimentar. É algo que a gente olha e fala: nossa, eu não consigo conviver com isso. É por isso que ele é visto como um aspecto de amadurecimento. Dependendo de como a pessoa trabalha isso ao longo da vida dela, ela se torna especialista no assunto, ela amadurece muito nesse assunto. Esse Sol em quadratura Netuno mostra muito um amadurecimento que ele tem com relação a quem ele é, porque o Sol é identidade. Então, essa quadratura faz com que, fez e faz com certeza, com que ao longo da vida ele trabalhasse muito, muito as questões assim quem eu sou, sabe? Quem eu sou no mundo, o que que eu quero para mim, sabe? O que que eu quero expressar para as pessoas também, porque Netuno aqui pode, em muitos momentos, com esse aspecto tenso, deixá-lo confuso com relação ao que ele quer mostrar para as pessoas, sabe? Qual lado dele ele quer mostrar, como ele quer se desenvolver. Aqui aumenta realmente essa coisa esse senso de proteção, de autoproteção. Então, e é muito importante aqui que ele, gente, sempre escolha muito bem o que que ele mostra para as pessoas, porque ele é uma pessoa muito sensível, né. Ele tem, gente, uma Vênus em Escorpião, sabe, regendo esse Sol em Libra dele. É muita sensibilidade. Toda essa sensibilidade que o Di sempre mostrou, aí pra gente, em vários momentos, é verdade, ele é muito sensível de verdade. Olhando para o mapa dele, você fala: "Caramba, tipo, ele é essa pessoa que se emociona, é essa pessoa que é extremamente empática, que entende o outro", sabe. É uma conexão muito forte que ele tem realmente com esse mundo que às vezes a gente não vê, com as coisas que a gente não vê, percebe muito as sutilezas, coisas que os outros não estão enxergando, sabe? A única coisa que eu vejo que eh, ainda é difícil pro Di, porque é muito do que ele fala, e é muito relacionado a esse aspecto aí do Sol quadrando Netuno, são as dúvidas que ele tem com relação a quem ele é. Então, sabe aqueles momentos que ele fala que ele fica, eh, sabe, que ele duvida de si mesmo, sabe, que tem dificuldade de confiar em quem ele é, no talento dele, fica se questionando, fica se cobrando muito. A gente sabe que aí, reforça muito mais por ele ser inserido em uma cultura que a gente sabe que
né, a cultura asiática é uma cultura que se cobra demais, então acaba que e isso é até um ponto interessante no nosso mapa, gente. Todo ponto do mapa, ele vai desenvolver ao longo da vida de acordo com os estímulos. Então, uma pessoa que tem um mapa muito artístico, por exemplo, e nasce, sei lá, numa família rica, numa família que é rica e que incentiva muito a pessoa a ser ela mesma. Aí são pais que vão colocar em curso desde muito cedo, vão incentivar. Essa pessoa, com esse estímulo, vai desenvolver muito mais rápido esse potencial artístico no mapa do que, às vezes, o mapa de uma outra pessoa que nasce numa comunidade, que não tem tanto acesso à informação. Ela vai desenvolver aquele lado? Vai, porque é dela. Mas é diferente, porque o estímulo é diferente. Então, esse ponto no mapa do Jimin é algo que eu olho e penso, nossa, não é fácil para ele mesmo. Porque ele já está numa cultura, inserido em um contexto e que tem muito esse estímulo para você achar que você não é bom o suficiente, que ainda não tá bom. E aí ele tem isso na natureza dele. É, com certeza, gente, não é fácil para ele. Ai, gente, inclusive eu amo essa foto. Ai, gente, belíssima, né? Ai, belíssima, né? Todas as vezes que eu tô escolhendo as fotos pra colocar nos vídeos, fico assim, gente, meu Deus, como pode? Que beleza! E como escolher também, né? Então, assim, realmente essa quadratura aí é algo que ele vai desenvolver ao longo da vida, cada vez mais vai amadurecendo, porque essa incompatibilidade aí de dois planetas que a gente vê no aspecto de quadratura, a pessoa sente o tempo todo, sim, na vida, então em muitas situações ela vai sentir, mas ela vai realmente tendo acesso a meios para poder realmente ser cada vez mais leve de alguma forma, sabe? Conseguir trabalhar isso de alguma forma. E eu tenho certeza que ele vem conseguindo, que a gente sabe que ele já superou muitos medos, muitas coisas, e com certeza vai superar mais um monte de coisa. E agora falando um pouquinho sobre a Lua. A Lua é outro astro muito importante da gente entender no nosso mapa natal, porque ela fala sobre as nossas emoções, sobre como a gente busca se sentir nutrido emocionalmente falando, quais são os nossos impulsos emocionais. E ele tem uma lua em Gêmeos. É, o signo de Gêmeos é um signo que é do elemento ar, muito ligado à comunicação, às trocas, e a gente sabe que isso aí é só mais um ponto do mapa que mostra que realmente essa parte social, de estar com as pessoas, é muito importante para ele. E aí eu tava lembrando, gente, é, quem é ARMY desde. Já era ARMY na época da pandemia? E até depois, quando saiu o documentário do Di, né, com relação ao álbum, lembra, né, o documentário sobre o álbum dele e tal, ele comenta muito sobre, ele sempre comentou muito que a pandemia foi um período muito, muito difícil para ele nesse aspecto aí de se relacionar. Que para ele foi muito difícil isso, de se sentir isolado, de, né, não poder estar com as pessoas. E assim, gente, a Lua fala disso, né, do que a gente faz, que a gente se sente em paz emocionalmente, que a gente se sente tranquilo, assim. E aí você imagina, gente, um libriano com Lua em Gêmeos isolado. Não dá realmente para ele se isolar, é horrível, né? Porque ele, Lua em Gêmeos gosta das trocas, se sente bem com as trocas, ama, são pessoas muito abertas às trocas, são pessoas muito da pluralidade, tenho dificuldade de falar essa palavra, pluralidade. São pessoas muito plurais e elas aprendem muito e amadurecem muito através das trocas. Ainda mais o libriano, porque o signo de Libra ele aprende muito através do olhar do outro. Ele aprende muito através das relações. E aí, com a Lua em Gêmeos, gente, essas trocas fazem com que ele aprenda muito, que ele amadureça muito emocionalmente falando aí. E aí, quando eu vi isso no mapa, eu tava lembrando dessa época aí da pandemia, porque ele realmente comenta que ele sofreu muito, para ele foi muito difícil, sabe? Ficar isolado, de pensar que
quando que ia voltar, poder ver as pessoas e tudo mais. Então, assim, gente, essas trocas são importantes. Apesar de ele ser essa pessoa que tem uma Vênus em Escorpião, um Marte em Escorpião, então um momento de privacidade ali é muito importante, mas as trocas, elas são essenciais aí pro desenvolvimento emocional dele, sabe? Imagina, gente, como foi difícil para esse tchutchuco aí ficar isolado na casa dele. Ah, fora o desperdício, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Ai, tô muito apaixonada, gente. Eles são muito incríveis. Então é isso, sabe? A Lua fala do que a gente faz que nos deixa em paz emocionalmente, os assuntos que nos ajudam a desenvolver essa parte emocional, a inteligência emocional, quando você tenta entender como você pode desenvolver a sua inteligência emocional, entenda a lua no seu mapa astral. Então, essa lua em gêmeos dele aí realmente mostra que esse desenvolvimento emocional vem muito através das relações, das trocas e também do conhecimento. Está sempre curioso, querendo aprender sobre várias coisas. É, assuntos diversos, estar em contato com vários tipos de assuntos, então, porque gêmeos é plural em tudo, nas relações, dentro de um relacionamento, ele é aquela pessoa, com certeza, que além de ser muito intenso, né, gente, Marte Escorpião, gente, intenso, babado o negócio. Além de ser muito intenso, muito entregue, ele é muito curioso sobre o outro, é aquela pessoa que quer saber sobre o outro, quer conversar, que é estar junto ali, entendendo o que, que o outro pensa, sabe? Ele tem uma curiosidade com relação a o que o outro pensa, ao que o outro é, o que o outro sente. E aí, falando dessa Vênus e esse Marte em Escorpião. Vênus em Escorpião, aí é importante porque Vênus é o planeta que rege o signo de Libra. Então, no mapa, a gente sempre tem que entender as regências. Então, tá bom, você é capricorniano, mas você tem que entender Saturno no seu mapa, porque Saturno é o planeta que rege Capricórnio. Não tem como a gente entender Capricórnio sem entender Saturno no mapa da pessoa. Que signo que tá, que aspectos que faz. É muito importante. Estava até lembrando também de um mapa que eu fiz recentemente, que foi do John Won, do Enhypen. Ai, fofinho, né, gente? Eu amo o John Won. O John Won, para quem não sabe, ele é líder do grupo Enhypen, e ele é aquariano. Ele é aquariano e, se não me engano, o Saturno dele tá em Câncer. Ele tem algumas coisas em Câncer no mapa. E, se não me engano, é o Saturno. E quando eu tava fazendo o mapa dele, eu falei, ah, a gente tá explicado. Porque, assim, ele tem uma coisa fofa, sabe? Protetora, empática, acolhedora, que isso não é ligado ao signo de Aquário, né? Não quer dizer que aquarianos não possam ser fofos, mas a natureza do signo, né? A natureza mesmo do signo, não é. Então, em vários mapas, você olha e fala, gente, que interessante, né? Outro, que foi o que eu falei, que tem aqui no canal, o mapa astral do Jackson One, do God Seven. O Jackson, gente, ele é ariano. Mas ele tem várias coisas em peixes, assim, ele tem pontos fortes ali em signo de água que mostra muito esse lado empático, sabe, preocupado, fofo que ele tem. Então, a regência no mapa, ela traz essa particularidade. E o de mim, ele tem o Sol em Libra, regido por uma Vênus em Escorpião. E aí, com Marte em Escorpião ainda, é muito de onde vem esse lado dele intenso, marcante, magnético, porque assim, o de mim a gente sabe que ele tem um negócio magnético, né, gente? Vocês lembram dele nos eventos. Todo mundo olha pra ele, gente. Ah, mas os outros meninos, todo mundo olha também. Gente, mas o de mim é diferente. Ele tem um negócio, assim, que as pessoas ficam, tipo, assim, né, tal. É, e é muito essa Vênus em Escorpião, né? Porque Escorpião é magnético, sabe? É intenso, como se estivesse prendendo a pessoa ali. Ele tem isso muito forte, né? Então, realmente é um ponto muito importante aí. E Marte é um planeta que fala da ação, então, os impulsos mesmo quando a gente vai fazer as coisas. E tem um Marte em Escorpião. Marte em Escorpião é extremamente estratégico, assim, ele faz as coisas de uma maneira bem estratégica aí. E é intenso, né, gente? Assim, as ações. Essa pessoa é intensa, muito intensa. Ama muito, sabe? Se entrega muito.
Enfim, né, todas as coisas que a gente realmente vê. Eh, Bom, gente, é isso, tá. Esses pontos que deu aí para explorar, mesmo sem ter o horário de nascimento dele. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui, gente, se vocês, identificaram alguma dessas características do mapa em várias coisas que ele faz aí no dia a dia. Deixe seu comentário. Curtam o vídeo, gente, ajuda muito aqui, né, para o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo, entregar para mais pessoas. Se inscrevam no meu canal, eu estou sempre trazendo vários conteúdos aqui. Tenho outros canais também na descrição aqui do vídeo. Tem meus outros canais. Eu tenho um canal que eu gosto de falar de dorama, tenho um canal que é para falar de tarô, outro para falar de autoconhecimento, enfim, né? Eu gosto de nichar os assuntos, porque aí quem gosta de um assunto fica aqui, quem gosta, né, tudo mais. Então, dei uma olhadinha nos outros canais também. E é isso, deixem suas sugestões. Eu realmente amo receber essas sugestões, porque isso me ajuda a entender o que vocês querem ver aqui. Eu, como fã, vou estar sempre trazendo as coisas que eu amo, que eu gosto de falar, mas eu também não, assim, não me limito a isso. Gente, o que vocês falarem, Simone, traz, porque eu quero ver, então eu trago, tá bom? É isso, muito obrigada mais uma vez a você que assistiu até aqui. Entre em contato para agendar a leitura do seu mapa astral ou do tarô também, que eu vou amar aí fazer parte do seu processo de autoconhecimento. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.